Saudações! Nessa primeira 4 Chiacchiere Insieme de 2023, vamos abordar um tema que tem a ver com todos os cidadãos inscritos ou ainda não inscritos nos consulados italianos. O uso obrigatório do SPID, ou seja, o Sistema Público de Identidade Digital. Para quem ainda não tem inscrição consular, a exigência está valendo desde o dia 1º. Para quem já está inscrito, poderá usar o sistema tradicional até o dia 31 de março próximo, mas a partir daí também terá que obrigatoriamente usar o SPID. Até aqui tudo bem. Dizem que o SPID facilita tudo, dando acesso a todos ou aos principais serviços públicos italianos. O problema reside em fazer o SPID, que depende de uma certificação digital. Eu mesmo já fiz diversas tentativas e a cada uma delas me encontrei com algumas dificuldades. Então eu estava dizendo que eu mesmo tentei fazer e surgiram algumas dificuldades. Por exemplo, para você fazer o SPID precisa ter a tessera sanitária ou o códice fiscale. Mas não é qualquer, pelo menos o que eu descobri, são diversos tipos de códice fiscale, tem que ser aquele modelo verde que atrás dele tem o número da tessera sanitária. E o passaporte, é claro, um documento italiano. Você não tem a carteira de identidade italiana, você tem que ter o passaporte. Para tirar o passaporte, vai ser necessário agora o SPID. Então estamos aí meio numa sinuca de bico, como se diz, né? Tem mais ainda. Nem tudo é gratuito. Tem alguns serviços italianos que não aceitam pagamentos universais, como o PayPal. Você tem que tenta com cartão e o cartão brasileiro não aceita. E por aí afora, que as dificuldades são diversas. Alguém já falou que os prazos poderão ser dilatados, mas por enquanto nada à vista. Eu consultei, inclusive, a embaixada e até esse momento não obtive a resposta. Porque a embaixada mesmo disse: onde é que você tirou essa informação de que a partir do dia 1º? Ora, está no próprio site dos serviços consulares, lá como é, o Prenota e etc e tal, está lá, o aviso bem grande de que deveria, já desde o dia 1º começa. Então a embaixada disse: me manda o link que a gente vai informar e daí vamos te responder. Não responderam até agora porque certamente não obtiveram ainda um consenso a respeito, embora no próprio site da embaixada exista um aviso bem grande, abrindo a página, falando exatamente do SPID, né? Dizendo das facilidades, enfim, de fato é um documento importante, né? Hoje, para debater esse tema, então, nós reunimos algumas pessoas que também se preocupam com essas questões todas aí, todo dia, a questão dos serviços consulares, né? Está aqui conosco o Cristiano Girardello, que é advogado e colunista da revista Insieme. Está o Daniel Tadoni, sociólogo e conselheiro do Brasil no CGE, que também é colunista da revista Insieme. Está a Daniela Dardi, coordenadora do patronato Will do Brasil. O Elton Stoff, também advogado e conselheiro do Comites do Paraná e Santa Catarina. E o Felipe Vago, que é administrador de empresa de Vitória no Espírito Santo, mas que está conosco a partir da Irlanda, onde ele habita, onde ele mora já há algum tempo. Vamos seguir, como sempre, a ordem alfabética dos nossos convidados aí, e com uns 3 minutos aí de considerações iniciais de cada um, depois o debate, seguimos o debate como sempre. Pela ordem alfabética, então, nós teríamos a ouvir o Cristiano Girardello. Está em Orlando. E o fato de eu ter Olá a todos, boa noite. Eu vou pedir só para os outros participantes mutarem. Eu acho que a Daniela ainda está com um áudio vazando aí, como nós já tivemos alguns problemas técnicos no início. Exato. Alguém me ajuda a silenciar? Abaixo da tela, onde nós aparecemos, tem um microfonezinho. Só você clicar nele, aí, desative. E quando você precisar ativar, é só clicar de novo. Então, assim, uma boa noite para todos. O assunto de hoje é um assunto urgente, urgentíssimo, porque se, por acaso, foi exigido de nós, residentes do exterior, especialmente nós, brasileiros,
E para que tenhamos acesso aos serviços consulares à identidade digital, a gente é colocado numa sinuca de bico, num beco sem saída, porque eu me dediquei a dar uma olhada, a fazer simulações nos últimos dias, assim que o Peron me convidou para esse debate, para poder tentar sentir na pele as dificuldades que a gente teria, né? Então, assim, antes da gente, eu acho, entrar no debate, é importante a nossa audiência entender de forma mais específica o que é um certificado digital, uma identidade digital, uma firma digital, etc. e tal, né? É uma forma que a gente tem de dar autenticidade para documentos, tá? Sem que seja necessário você utilizar, por exemplo, um reconhecimento de firma em cartório, né? Você faz isso digitalmente, você assina e você dá autenticidade para aquele documento, porque você tem uma identidade ou uma firma, uma assinatura, que são tidas por válidas, independentemente de algum ente público, de algum funcionário público, de alguém que tenha funções públicas, dar fé pública àquela assinatura, né? Como que é feito isso? São criadas pelas autoridades certificadoras chaves públicas, tá? E para os requerentes das assinaturas digitais ou das identidades, chaves privadas. Essas chaves são criptografadas numa ponta e na outra, e aí quando você utiliza a chave privada, a chave pública que está criptografada casa com a sua privada e fala assim, realmente, fulano de tal, ao utilizar este token, esse smart card, esse OTP, esta senha, é fulano de tal. Tá? Na prática, é isso. Tá? No Brasil, como é que é feito isso? Né? Nós temos autoridades certificadoras e as autoridades registradoras. Quando você quer uma assinatura digital, uma firma digital, você busca a autoridade registradora, vou dar um exemplo no nosso caso, advogado, né? Que a gente utiliza firma digital para os nossos processos. Né? Você busca a OAB, por exemplo, que é uma autoridade registradora, você agenda junto à OAB, hoje existe o atendimento por webcam também, ou um encontro e webcam, ou você vai presencialmente na OAB, você paga a taxa, no nosso caso são tokens ou smart cards, você paga a taxa, né, do serviço e daquele token ou daquele smart card, você se desloca ou faz a videochamada para que a sua identidade seja certificada e seja liberada para você uma chave pública /privada, né, que eles inserem numa mídia, que é o token, ou então o smart card. Basicamente, na Itália é feita a mesma coisa. Tá? Você tem a autoridade certificadora, você tem a autoridade registradora, o interessado busca a autoridade registradora e cria a sua identidade virtual. Qual que é a dificuldade? A sua identidade certificada, né? Qual que é a dificuldade? Nós conversando, inclusive, previamente, né, das várias que nós vamos discutir aqui, mas a dificuldade mais primária para nós ítalo-brasileiros, né? E eu imagino que, inclusive, para outros ítalo-descendentes, né, que morem no exterior, que não morem no território, né? Qual que é a dificuldade? A dificuldade não está em fazer a certificação digital em si. A dificuldade está na identificação daquele sujeito. Por quê? Porque se vocês vão perceber isso, nós vamos discutir muito isso ao longo desse encontro, se vocês fizerem simulações nas autoridades registradoras da Itália, a Aruba, TEC, a Posta Italiana, a TIM faz, né, a TIM celular, né, a empresa de celular TIM e várias outras, vocês vão ver que existem várias modalidades de identificação do sujeito, tá? Só que para nós que estamos no exterior, como nós não temos acesso a determinados documentos, como, por exemplo, CNS ou CIE, tá? Para nós só é dada a possibilidade de sermos identificados via WhatsApp, via webcam, tá? Via webcam, que eu saiba, eu acho que a firma remota também seria uma possibilidade para a gente. Mas isso depende de a gente ter condição de baixar nos nossos smartphones, que são de código internacional Brasil, né, mais 55,
né? Nós não temos celulares italianos, celulares, né, comprados por linhas brasileiras, baixar o aplicativo correspondente para poder fazer a firma remota e a partir dela você ser identificado, né, via OTP, que é uma senha que é criada aí, igual a gente tem nesses tokens de banco, você cria uma senha só para aquela atividade, né? E isso tem um custo, quer dizer, para o cidadão que está no território, ele utiliza a CMS, ele utiliza a tessera sanitária, ele utiliza a carta de identidade dele, a CIE, né, se dirige a uma autoridade reguladora, né, apresenta aquele documento e para ele é gratuito, né, ele vai no balcão. Existem outras modalidades, por exemplo, via posta italiana, quem tem a conta digital via posta italiana já está certificado, faz direto pela posta, por exemplo, eletronicamente e tal. Tem vários caminhos, mas para nós os caminhos são curtos, porque nós precisamos ser identificados sem termos acesso a esses documentos, sem termos condições de nos dirigir a um balcão. Por quê? Porque os consulados não prestam esse serviço. Então nós, hoje à tarde, a gente discutindo várias dessas questões, aqui antes da gente iniciar, nós levantamos essas questões. Por que não existe, por exemplo, um atendimento no consulado em que o cidadão se dirige ao consulado, por exemplo, seja no momento até do reconhecimento da cidadania, ou no momento de renovar ou sacar seu primeiro passaporte, por que naquele momento não é feito já o Codice Fiscale, né, que é o dado raiz para certificação, todo mundo precisa ter, é um problema que nós vamos ver ao longo desse debate aqui. E já, por exemplo, a pessoa já não sai de lá não só com Codice Fiscale, como sai, por exemplo, já com ID, né? Desde que esses consulados trabalhassem, por exemplo, com uma dessas autoridades reguladoras em forma de convênio, em forma de parceria, né? Digamos assim. Porque nós vamos ter um problema seríssimo a enfrentar, mais um, né? Se por acaso o SPID se tornar de fato uma obrigação para que a gente tenha acesso aos serviços consulares, né, via o FASTIT, né, ou FASTIT, como eu gosto de falar, eu uso no inglesado, negócio FASTIT, né, nós teremos problemas sérios, porque alguém no link anterior colocou uma pergunta maravilhosa, mas a pergunta do ovo ou da galinha, né? Eu adorei, morri de rir aqui antes da gente entrar o livro. Mas se precisa do SPID para o passaporte, do passaporte para o SPID, como fazer, né? Que dá uma circularidade, a gente não sabe nem por onde começar. Eu vou encerrar minha fala, ouvir os meus queridos colegas aqui e vamos ver o que eles têm a dizer, tá? Obrigado por me ouvirem aí e ao longo do debate nós vamos conversando. Obrigado, Girardello. Na sequência, então, Daniel Tadoni. Só avisando que também estamos transmitindo aí pelo Instagram, já está no ar. Eu vou ceder minha vez a minha querida Daniela, enfim, mulher, mesmo nome. Daniela, exato. E ela tem uma perspectiva sobre os patronatos que eu acho interessante abordar agora. Ok, então, Daniela, por favor. Vamos lá. Gente, boa noite a todos. Essa questão do SPID realmente é uma dificuldade, não vou eu chover molhado. Eu tenho, como dependente do patronato, eu tenho SPID já há alguns anos, há uns 10 anos pelo menos, mas como suporte que nós temos na Itália, mesmo assim ficou bastante difícil fazer. Código de confirmação não chegava, é complicado. Só que eu vou dizer, como o colega, o Dr. Cristiano estava falando, o consulado deveria dar um apoio. Não sei, o ano passado eu recebi a ligação do funcionário de um dos consulados do Brasil me pedindo informação. Daniela, me ajuda a fazer o SPID? Eu fiz, não posso, porque me ajudaram. E hoje cada colega de cada sede que tem que fazer o SPID é uma coisa muito pessoal, né? Aquela coisa de eles querem a imagem na câmera, você tem que estar sozinha. E o funcionário virou para mim e fez assim, não, porque eu entrei no site, eu vou até abrir o site aqui, chama-se patronato.com. E eu me inscrevi ali, paguei, na época acho que a pessoa pagou 30 euros, e é lógico que ela perdeu o dinheiro,
nunca teve o retorno deste site, e é um site que se chama patronato.com. Todo em italiano, muito bonitinho, só que é uma roubada. É uma roubada. Conclusão, para esse funcionário eu consegui passar um contato pessoal para ele fazer o SPID. Agora, se um funcionário do consulado tem este problema, nós, pobres mortais, o que a gente vai fazer? Ao mesmo tempo, como patronato, eu não posso fazer SPID para ninguém. É a mesma coisa que ir ao banco, falar, eu quero abrir uma conta, o gerente falar, ok, me apresente seus documentos, eu vou dar os documentos e ele fala, agora vamos criar uma senha. E eu vou dar essa senha para o funcionário, ele vai ter acesso à minha conta, tanto quanto eu. Então, é um trabalho que é pessoal. Só que pessoal, mas sem chance da pessoa conseguir desenvolver para frente. É muito difícil. Poucas pessoas me relatam que conseguiram. Quem conseguiu foi com um esforço tremendo. E não sei que saída nós teríamos. Mesmo que o consulado, que os consulados mudem essa data, a gente vai estar empurrando esse problema com a barriga. Eu não vejo uma solução muito prática, a não ser que se criasse uma empresa que desse o suporte, ao invés de um funcionário no consulado, porque eu acho que os consulados não têm estrutura para isso. Que se criasse uma empresa que fizesse esse meio de campo, como nós temos essas na Itália que fazem. Muito baixo. Seria uma saída. Agora eu deixo a critério de vocês. Discutam isso, por favor, me ajudem, porque é uma questão que todos os dias aparece para a gente como patronato. Ok, então, obrigado, Daniela. Verão. Tá baixo. E eu? Eu não queria perder o que a Daniela falou, não, só vou fazer uma inserçãozinha. Ok. Essa empresa, só para dar um nome certo, seria uma autoridade reguladora atuando extraterritorialmente. Ou seja, é como se você tivesse uma TIM, que é inclusive uma multinacional, e ela, no território brasileiro, prestasse o serviço de autoridade reguladora, como a OAB faz em relação a nós advogados, como eu acho que eu sai. consigo mostrar aqui, não sei se sai na câmera. InfoCert. InfoCert. My InfoCert. Funciona, é uma beleza. É um código, é um QR Code que o celular lê, é maravilhoso, funciona muito bem, é uma satisfação poder ver a nossa esquerda, a nossa situação junto ao comune onde você está registrada, é muito lindo. Eu acho que quem conseguiu ver a própria ficha ficou emocionado, é uma emoção. Mas eu só tenho porque a Itália fez para mim há alguns anos atrás. Eu não sei se eu teria condição de fazer isso. A partir do momento que funcionário do consulado tem dificuldade, e nós, pobres mortais, o que vamos fazer da vida? Eu assisti aquele que fez a cidadania, mas infelizmente não domina o idioma. Então, só para fechar esse pedaço que você falou, é só para a gente dar os nomes corretos e levantar os problemas por detrás, né? Quer dizer, é possível a gente ter uma autoridade reguladora atuando extraterritorialmente? Eu só estou dando, digamos assim, o problema por detrás da sua fala, assim, entendeu? Sim. Quer dizer, podemos ter empresas brasileiras, somente seriam autoridades reguladoras, teriam que ser empresas de fato constituídas, fundadas na Itália, que atuassem também no nosso território e que prestassem esse serviço de autoridade reguladora aqui, já que os consulados, infelizmente, não fazem, né, esse serviço. Eu acho que os consulados nem têm como fazer, né? Mas essa empresa, por exemplo, ela, lógico, foi pago. O último, acho que foi feito para uma colega no mês passado, se não me engano, 39 euros, 39,90.
só mais um detalhe, eu não quero perder, perdão, desculpa essas interrupções, mas quando a gente fala do consulado não tem como fazer, a gente tem que falar o quê? Qual que é o problema aqui? O problema é que a autoridade reguladora, o problema não está no SPID, não. O problema está na identificação do requerente. O que a autoridade reguladora faz? Ela recebe o requerente, ou faz uma videochamada com o requerente, pede os documentos e fala assim, é você mesmo. Exato. E aí gera para você a chave privada que vai criptograficamente se comunicar com a chave pública que a autoridade certificadora criou. É isso que eles fazem. Então, nosso problema não é o SPID, é a identificação. A identificação do sujeito, lá na Itália, ela é feita ela é feita em balcão e ela é feita por intermédio de documentos que já trazem códigos, digamos assim, que podem ser usados para identificar univocamente aquele sujeito. Exemplo, CIE e a CNS. Mas para nós aqui no Brasil não se expede esses documentos. Para nós tem que ser o Códice Fiscale. Vamos... pelo menos o consulado. Não. Aí, perdão. Calma, perdão. Então a gente chama outra confusão. Códice Fiscale é o dado raiz. É o dado que está contido na sua assinatura. Ele não é o que te identifica, não. Ele é o que está vinculado a essa assinatura. Por exemplo, no Brasil nós tiramos CPF ou CNPJ. Na Itália vai ser a mesma coisa. Você vai tirar o CPF, digamos assim, né? O persona física, que é vinculado ao seu Códice Fiscale, ou azienda, que é o vinculado ao seu IVA, ao seu número de... Entendeu? Então, isso são outros 500, tá? O Códice Fiscale, ele é o dado raiz, digamos assim, daquela certificação digital. Quando eu falo de identificação, eu falo da apresentação de um documento de identificação diante da autoridade reguladora. Pressuposto, você tem já o Código Fiscal, ou você tem já o CPF, no caso do Brasil, ou você tem já o IVA, no caso sabe? Então, esse vínculo com a fazenda, ele precisa existir, ele é pressuposto, ele é prévio. Tá? Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma coisa que é posterior a isso, que é eu ir diante da autoridade reguladora e falar assim, olha, eu quero te tirar meu SPID. E a autoridade falar assim, tudo bem, seu Código Fiscal é qual? Você fala qual. Agora vamos ver se você é você. Me apresente um dos seguintes documentos. Passaporte, CIE, CNS, testa de sanitário. Essa é a questão. Nosso problema está nesse segundo momento, porque o Código Fiscal fazem para gente nos consulados. No consulado de São Paulo é muito demorado. O meu demorou 6 meses para fazer. É uma coisa Doutor Girardello, por favor, vamos esclarecedor tudo isso, mas eu acho que isso, inclusive, na sequência vamos ter mais vamos concluir as apresentações, depois voltemos eu entendi a questão, claro que tem que ser esclarecido muita coisa para quem, inclusive, nem sabe da exigência desse documento, né? Nós estamos, inclusive, dando a notícia de que ele vai ser obrigatório. Nem todo mundo sabe que isso vai ser obrigatório. Muita gente nem se preocupou com isso ainda. Está preocupado ainda em entrar na fila da cidadania e obter o passaporte. Não é verdade? Mas vamos, se me permite, doutor Girardello, vamos seguir. A Daniela encerrou já... Ok? Então... Não, tranquilo. Só para complementar, realmente, eu tive que apresentar o meu passaporte e o meu Códice Fiscale validado da Agência dell'Entrate. O consulado emite o Códice Fiscale já validado. É o cachorro correndo dietro la coda. Eu agora devolvo para o Tadoni. Vamos lá, Tadoni. Obrigado, doutora Daniela. Bom, boa noite a todos, buonasera. Fico feliz aí de ver Elton, ver o Vago. O Vago pela primeira vez. O Vago vai voltar aqui no Quattrochiacchiere, vocês vão ver. Em breve vocês vão saber por quê. Mas vamos falar agora aqui do SPID, um pouquinho, vou voltar um pouco para trás. SPID, Sistema Público de Identidade Digital.
Sistema Público de Identidade Digital. Então é uma iniciativa bastante interessante do Estado italiano, né? Ela vai além de uma questão necessariamente de governo, e, se eu não me engano, foi no governo Renzi, tá? Que isso foi estabelecido como meta. E para o exterior, a obrigatoriedade do SPID foi estabelecida para o dia 28 de fevereiro de 2021, tá? Ou seja, há praticamente 2 anos, que obviamente foi num daqueles decretos mille prorroga, foi prorrogado para 1º de janeiro de 2023. E me espanta bastante ouvir que a embaixada não saiba que é obrigatório, porque, enfim, queira ou não, isso é uma lei, é uma normativa do Estado e está valendo. Ô Tadoni, só me permita, vamos fazer justiça. Fui eu que dei a informação e talvez eu dei mal. Não sei se a embaixada deve saber. O meu interlocutor lá, neste caso, foi o chefe do serviço de imprensa da embaixada, que obviamente fala em nome da embaixada, né? Só pensando. Né? Mais ele do que outra pessoa deveria saber todos os certo. Enfim, lida com isso. Mas tudo bem, o SPID está tão letra morta que nem mesmo eles estão sabendo de qualquer coisa. Isso eu acho extremamente negativo, que isso seja letra morta. Por quê? Porque isso é uma erosão da legitimidade legal do Estado, né? Ou seja, você cria uma coisa que é obrigatória, mas não é obrigatória. Porque é impossível ser obrigatório. Isso eu disse desde antes do primeiro prazo. Eu venho dizendo isso há anos, né? Desde que a gente começou a falar de SPID. Eu disse, isso não é viável no exterior da forma como foi colocado. Primeiro porque o documento essencial para começar a pensar no SPID é o Códice Fiscale. E qualquer pessoa que lide com a comunidade italiana sabe que a grande maioria dos cidadãos italianos no Brasil, na Argentina, na Venezuela, nos Estados Unidos, na Austrália, não tem Códice Fiscale. Nunca fez Códice Fiscale. Na minha família, assim, meu irmão, por exemplo, não tem Códice Fiscale. Minha mãe tem porque eu fiz, minha esposa tem porque eu fiz, mas meu irmão, por exemplo, ainda não tem Códice Fiscale. Então, isso é uma coisa que acontece, qualquer pessoa que tenha contato com a comunidade italiana sabe disso. Então, já temos um obstáculo. E fazer o Códice Fiscale é fácil, mais ou menos, né? Às vezes depende do funcionário da hora, um formulário, 2 formulários, preenche, comprovante de residência, toda aquela burocracia atávica, que parece uma coisa que está grudada no osso, né, do funcionalismo público italiano. E é sempre uma coisa complicada. E depois, como bem disse o Girardello, é necessário ter, pelo menos, um passaporte válido com a tecnologia e o celular com a tecnologia, né? Como é que é? NFT? Como é que se chama? NFC. NFC, né? Então, ou seja, que é um celular lê aquele chipzinho, digamos assim, que tem no passaporte, para você continuar o processo de identificação aqui. Então, vejam só, a pessoa precisa de um Códice Fiscale, a maioria dos cidadãos não tem. Mas tudo bem, supondo que seja feito um mutirão e todo mundo tem Códice Fiscale, aí todo mundo precisa ter passaporte. Então, como é que você vai fazer uma obrigatoriedade, sendo que você tem a grande maioria das pessoas ou com passaporte vencido, ou nunca teve passaporte, e pior, todos nós sabemos a luta que é para conseguir fazer o passaporte. Ou seja, como é que Porto Alegre atualmente exige que se comprove que vai viajar para poder tentar fazer o passaporte. Se falar para Porto Alegre, né, só para o SPID, eles não fazem. Então, como é que a pessoa faz o SPID? Como é que vai ser obrigatório? Então, já começa daí. Depois, você precisa ter um celular como uma tecnologia. Eu tenho, graças a Deus, sou uma pessoa que mais ou menos ligada em tecnologia, eu tenho. Mas, tanta gente pode não ter, pode nem ter celular, na verdade. Tudo bem, faz num celular de um familiar. Eu nem sei se é possível, porque você tem que ter um telefone único, um número de telefone único. Eu, por exemplo, quando começou a história do SPID, tentei
tentei em 4 gestores de identidade, né? O Girardello falou, eles chamam essas empresas de gestores de identidade, né? Pelo que eu me lembro. Eu tentei em 4, Poste, Ciente, Lepida e acho que o InfoCert, se eu não me engano, tá? Tentei em 4, nunca recebi o SMS de confirmação, nunca, tá? Fiz de tudo, meu celular era da TIM. Depois, por uma outra questão, troquei meu celular para Claro, né? Não por isso. E eu falei, bom, agora que eu troquei para Claro, vou tentar de novo. Primeiro, já não era mais nenhum gratuito, não tinha nem mais o Poste gratuito. E aí fui tentar, continuou sem receber SMS. Isso de uma pessoa que tem códice fiscale, graças a Deus, e tem um passaporte. Fala italiano, consegue ler as instruções, não consegui fazer o SPID. Até hoje não tem o SPID. Quem sabe, indo para a Itália, dizem que é possível fazer numa agência delle Poste, não sei se é possível com agendamento, vou até ver o dia que eu for à Itália, vou verificar isso. De qualquer maneira, vejam só a dificuldade que é. Então, do ponto de vista do SPID, a única coisa consciente e minimamente razoável a fazer é prorrogar isso por uns 4 anos, 3, 4 anos, por baixo, se não uns 10, porque não vai rolar. Não vai acontecer dessa forma como eles querem. Fora que, primeiro, é um absurdo que você tenha que pagar para fazer isso, em pagar uma empresa privada, né? Ou seja, já também não é uma coisa legal. E depois, por exemplo, um cidadão que é cidadão italiano e não quer ter passaporte porque ele não vai viajar. Ou seja, então ele não pode mais fazer nada na vida dele, ou seja, ele não pode registrar um filho, não pode fazer nada porque ele tem que ter o SPID. E ele vai ter que ter um passaporte obrigatoriamente. E vejam, um passaporte italiano é um investimento aqui no Brasil, não é troco. É um passaporte caro, né? Então, assim, toda essa situação é uma situação bastante delicada, né? Que aí a gente vai abordar aqui nesse nosso encontro. E eu continuo muito crítico. Eu acho que a ideia da tecnologia é maravilhosa, mas eu acho que essa história começa pelo fim, né? Se colocou o carro na frente dos bois. Eu acho que primeiro tinha que se implantar a TIE, né? A Carta de Identidade Eletrônica, que o Girardello chamou de CIE. Eu demorei para entender o que ele, né? Eu diria TIE, né? Carta de Identidade Eletrônica. Então, primeiro tinha que se implantar a carta de identidade eletrônica por um preço razoável, né? Por um valor razoável. Os consulados têm condições de fazer o SPID? Muito provavelmente não, porque não conseguem fazer as coisas no dia a dia. Imagina mais uma obrigação. Porém, saibam que existem empresas pensando em fazer a identificação no Brasil, tá? Ou seja, os gestores de identidade terem pessoas capacitadas para poder fazer isso no Brasil. Mas mesmo assim, podem fazer em São Paulo, podem fazer em Curitiba, mas as pessoas vão fazer isso, vão abrir um em Recife, vão abrir um no Espírito Santo? Não sei. E aí o problema continua, porque não adianta você servir a 60% dos cidadãos e deixar 40% de fora. Esse é o meu início aqui, vamos continuar. Obrigado, Tadoni. Agora, então, com a palavra, o Elton Stolfi. Avisando que, aos poucos, vamos sanando as nossas falhas técnicas iniciais. Já no Twitter também está passando a nossa live. Boa noite, Peron. Obrigado pela participação nessa live, 4 Chiacchiere. Boa noite a todos, Daniela, Daniel, Cristiano e Felipe, que eu não os conhecia ainda, né? Somos amigos, eu e Felipe no Facebook, mas a gente nunca conversou. Pessoal, a questão do SPID, eu inicio a fala de hoje com uma frase que, em certa ocasião, em certa vez, ela me foi dita pelo cônsul de Venezia, que nós colocamos a consciência e o conhecimento da administração pública uma situação, e ele me respondeu com uma frase que eu adorei, e eu, a partir de então, adoto em todas as questões que se referem ao consulado. Diz assim, abre aspas:
L'amministrazione non può sollevare il problema senza dare una soluzione. Chiudo. É perfeita a frase, ou seja, a administração pública não pode simplesmente ter conhecimento, né, de uma situação, de um problema, sem trazer uma solução. Fantástica. Dito isso, e diante de toda essa situação que a própria administração pública italiana no Brasil trouxe para nós, porque a gente não tinha esse problema, isso foi criado, né? A gente não tinha essa situação, isso foi criado, isso foi imposto, estabelecido o prazo. Eu posso dizer eu posso ir até um pouco além daquilo que o Daniel disse, a gente tem que colocar uma prorrogação de prazo. Não tem que ter prorrogação, não tem que ter prazo, não tem que ter prazo. É uma situação que não pode ter justamente prazo, porque se o utente, se a pessoa, o cidadão, precisa de serviços consulares, a Itália, o sistema italiano precisa nos dar ferramentas para que a gente tenha a habilitação possível, as credenciais possíveis, para poder ter acesso ao sistema. O Cristiano, a colega advogado, também trouxe a informação, né? E trouxe os nomes, né? Certificação, entidade que faz isso. Quando eu fiz a minha credencial para poder advogar, logo que eu passei na ordem dos advogados, a gente também, logo em seguida, foi instalado o tal da carteirinha digital. A gente tinha, hoje não é mais assim, mas antigamente tinha uma carteirinha que tinha um chip, né? A gente teve um prazo para os advogados, início de carreira, teve um prazo para fazer isso. E esse prazo, sim, foi prorrogado até que isso se transformou em obrigatório. O advogado que não tinha essa credencial, ele não podia entrar no sistema para poder defender os interesses do seu advogado. Só que isso foi feito da mesma forma como o Daniel colocou para nós. Foi informado anteriormente, foi dado formação, eu lembro que tinha formação para utilizar o sistema, né? Foram estabelecidas as agências reguladoras e até as atividades empresariais que estavam ensinando a gente, os advogados, a fazerem aquele tipo de procedimento, que também tinha muitos advogados antigos que não sabiam, não eram adeptos à tecnologia. E isso, paulatinamente, devagarinho, foi se criando, né, a necessidade e a obrigação de usar aquela credencial, aquele tipo de sistema. Hoje, o advogado precisa fazer isso como um pré-requisito, basicamente. E acredito eu que, da mesma forma, precisa ser feito com esse tal do SPID, que eu também não tenho. O meu passaporte, olha só, né, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né? O meu passaporte venceu há pelo menos 3 anos, não senti necessidade de viajar com passaporte italiano, inclusive recentemente fui para a Itália com meu passaporte brasileiro, fui e voltei, não tive problema nenhum. Inclusive, a mulher da imigração, ela até brigou comigo, mas como você é cidadão italiano, não tem passaporte italiano? Mas eu tenho 2 passaportes, posso viajar com aquele que eu quiser. Ficou brava comigo, quase não deixou eu ir rápido para o saguão de embarque. Mas eu não senti necessidade disso. Agora, para agendar o passaporte, aqui para nós em Curitiba, está sendo um Deus nos acuda. Mudaram o sistema recentemente, né? Tiraram aquele sistema dos agendamentos via WhatsApp, que eu nem tinha tentado fazer, e agora você tem novamente um monstro informatizado aí para poder fazer o agendamento. Não tentei, fui lá, tentei recuperar minha senha, não consegui. Então, a gente tem ainda, como a NCM sempre aborda, né, os muros, né, um muro depois do outro, um problema depois do outro. A administração pública, diante desses problemas, ela precisa nos dar soluções. Não adianta nós aqui tentarmos, né, contratar empresa privada, termos acesso disso, termos acesso àquilo. Eu também não vou fazer enquanto a própria administração pública não me dá a solução, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso ficar sem meu passaporte? Posso. Mas e as outras pessoas que precisam por conta de uma viagem, a emprego, de uma questão de saúde, de uma questão... Um italiano que não tem... O único passaporte que ele tem é o italiano, né? Porque ele não tem a dupla nacionalidade. O que ele vai fazer? Ele precisa ter um SPID para poder... Não tem como. A esses problemas, a gente tem que passar a bola para a pública administração e deixar que ela nos responda. Então, cabe a nós, né? Por exemplo, eu sou conselheiro do COMES. O Daniel é conselheiro do CGIE, né?
a Daniela está no patronato, tem uma outra visão da pessoa que precisa, por muitas vezes, pessoas que não têm habilidade com a tecnologia e que precisa de auxílio, né, Dani? Então, o Felipe, que está lá no exterior, né, o Giradel, que também é advogado e é muito próximo a essa temática. Nós precisamos nos unir e pontuar as demandas da comunidade e justamente jogar o problema para que a pública administração possa responder. Eu, na minha condição de conselheiro, vou levar isso com certeza às reuniões do conselho, porque não está em pauta, nunca foi colocado em pauta isso. E não está na pauta, a gente não tem nem pauta de próxima reunião, a gente ainda, para nós aqui, a gente está discutindo se vai entrar ou não vai entrar no ar o site institucional, o ar da TEM, né? E a gente ainda não tem sequer data de reunião. Poxa, temos que colocar a data e cada qual, na nossa circunscrição, pedir auxílio para a pública administração. Porque a pública administração precisa nos dar informações, mas também soluções aos problemas. Inicio a minha fala com base nessa situação. A frase é fantástica, essa frase do Benetes, eu vou usar sempre quando a gente estiver diante de um problema que a gente não tem como resolver ou não tem nem proposta de solução. Ok, Sophie, por favor, agora então o nosso convidado Felipe, lá do outro lado do oceano, vamos lá. Exatamente, boa noite a todos mais uma vez. Bom, só dando uma introdução com relação ao SPID. A SPID faz parte de um ecossistema um pouco maior, que parte da iniciativa da Comissão Europeia chamada eIDAS, que é o sistema de identificação digital que tem como objetivo primário trazer mais seguranças para as transações eletrônicas entre pessoas, agentes públicos e até mesmo agentes privados. No caso da SPID, que é a iniciativa italiana, ela foi instituída a partir de 2013 e ela entrou em operação, criou vida a partir do dia 15 de março de 2016, com apenas 3 provedores dos serviços. Os agentes privados que fazem esse cadastro do cidadão, eles são chamados de provedores, ok? Dentre os mais comuns aí, a gente tem hoje o Poste Italiane, certo? A gente utiliza o Poste ID, muito comum. Qual é o pressuposto básico para se ter uma credencial SPID? Primeiro, que você tenha o número tributário, Codice Fiscale italiano. O segundo é uma identificação oficial, com chip, ou um passaporte italiano, ou a carta de identidade eletrônica, ou a carta nacional de serviço, ok? Sem um desses dois itens aí é impossível você fazer a criação do SPID, correto? Para que a pessoa tenha acesso à SPID, a partir do momento da seleção do seu provedor de serviços que ele tenha interesse, ele tem que identificar se, por um acaso, aquele provedor, ele vai ter a condição de se apresentar aquele provedor. Por exemplo, o que o Tadoni havia informado com relação ao NFC, que é um dispositivo que existe nos telefones celulares mais recentes, que é o Near Field Communication, se eu não me engano. É o mesmo dispositivo que armazena as informações de cartões de crédito no telefone celular. Através desse dispositivo do telefone celular, o aplicativo, por exemplo, do Poste ID, vai fazer a leitura do seu passaporte italiano a partir do momento que se aproxima do telefone celular. Essa é a identificação que o Poste ID faz para reconhecer que aquele documento italiano vai ser válido para fazer o cadastramento da sua SPID, para fazer a liberação da SPID para o usuário. A SPID, ela é uma forma, então, com que o cidadão ele consiga realizar comunicação com o agente público ou agente privado sem necessidade de fazer vários cadastramentos. Por exemplo, através da chave da credencial SPID, você vai conseguir acessar o site da ANPR, que é a Anagrafe Nacional, vai conseguir fazer o acesso aos serviços consulares, vai conseguir acessar, por exemplo, a Agência dell'Entrate, dentre outros. Tudo com a credencial SPID, sem a necessidade de você ficar criando vários usuários e senhas. Para cada site, para cada serviço que você for procurar,
ele vai requerer um nível de segurança da sua chave SPID. São 3 níveis atualmente. O primeiro nível de acesso é com usuário e senha. O segundo nível de acesso, de segurança, perdão, utiliza, além do usuário e senha, um código OTP, que é como se fosse um recheck, né? Você recebe no seu telefone celular um código de verificação, ou então através de um pop-up no próprio aplicativo da Speed, para poder você fazer acesso àquele site. Só que aí qual é o principal problema que pode se haver para quem está residindo no exterior? É você chegar a conseguir uma credencial Speed. Por quê? Como o Tadoni explicou. Atualmente, qual é o número de pessoas que residem nos consulados do Brasil que possuem um passaporte italiano válido para que permita a eles ter acesso à Speed? Porque com um documento brasileiro não é possível ter. Se tiver um passaporte brasileiro com chip, não é possível fazer Speed. Depois, para você conseguir um provedor da credencial. Eu fiz, há 2 anos atrás, com a credencial Speed com o Post ID. Na época não se pagava nada. Hoje se paga, se eu não me engano, 10 euros para você conseguir ter a credencial pelo Post ID. Eu precisei ter um telefone com NFC, então eu pedi emprestado para um amigo para fazer o cadastro inicial, o reconhecimento do meu passaporte, e depois finalizei no meu próprio telefone, no aplicativo Post ID. Bom, funcionava normalmente até que eu precisei mudar de número. Precisei mudar para o número português. Eu já não consegui ter acesso mais à Speed, porque quando você faz o cadastro inicial, depois no futuro, se você quiser fazer qualquer alteração, até você consegue alterar. O problema é que simplesmente não se atualiza a sua informação lá. Mesmo que você requisite uma atualização de e-mail ou telefone, no aplicativo você vai continuar vendo o número antigo. Então, se eu precisar do Post ID para ter acesso aos serviços consulares, hoje eu já não consigo mais, porque eu não recebo código OTP para conseguir validar a minha identidade e ter acesso ao site. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma nova credencial Speed com CLT. Eu paguei, se eu não me engano, R$ 11,90. O cadastro é bem simples, não precisa de NFC, é através de videochamada, que, por sinal, como a videochamada é em italiano, para mim foi quase um desastre, mas deu para fazer o cadastramento tranquilamente. Inclusive, eu ajudei até a minha irmã para fazer também a credencial Speed dela pelo CLT, porque ela tinha o Post ID e também perdeu. E vai se gerando uma bola de neve com isso. Por quê? Considerando que, a partir de agora, para fazer um novo cadastro no FastTeach, para você fazer a sua gestão da sua esquerda anagráfica, você precisa entrar com a Speed, e considerando que quase todos os residentes, vamos usar um chutômetro, né? 90% dos residentes no Brasil não possuem Speed, daqui a um tempo vai se gerar um problema muito grave de desatualização dos registros consulares. As pessoas que, por exemplo, mudarem de circunscrição consular e não tiverem Speed, simplesmente não vão conseguir informar o consulado. Porque hoje a informação de endereço é feita através do FastTeach. Você não manda mais uma correspondência para o consulado para fazer atualização de endereço. Então, como fazer se você não tem Speed? Com relação ao registro de um passaporte novo, até então, não vai haver impacto, assim, pelo que eu vi no sistema. Por quê? A mesma plataforma que se utiliza para um estrangeiro não italiano requisitar um agendamento para a cidadania italiana, vai se utilizar para um cidadão italiano requisitar passaporte, que é o Prenotami. O Prenotami, ele não requisita acesso via Speed, neste momento, hoje, 6 de janeiro de 2023. Então, para fazer um agendamento para passaporte, ainda não vai ter essa dificuldade. Mas, para você atualizar a sua esquerda anagráfica, sim, vai passar a ter uma dificuldade, um problema maior. Na Itália, pelas pesquisas que eu andei fazendo, inclusive conversando com os meus amigos que residem lá, existem balcões específicos para atendimento do cidadão, para fazer o seu registro, para fazer a liberação de uma credencial Speed. A pessoa vai nesse balcão, ou com passaporte italiano, ou com o documento de identidade, a carta de identidade eletrônica e a tessera sanitária, ou então o certificado de atribuição do Codice Fiscale, tanto faz, a tessera sanitária ou o certificado de atribuição, e lá ele já consegue sair com a credencial Speed. Existem alguns comunes, inclusive, que fizeram campanha há cerca de 1 ou 2 anos atrás
para que todos os cidadãos conseguissem fazer a credencial Speed lá, nos balcões diretamente. Então, penso eu, na minha opinião inicial, que vai haver necessidade de uma iniciativa como essa no Brasil em breve. Ou então, para encurtar o caminho, a liberação da carta de identidade eletrônica nos consulados brasileiros, cujo custo, inclusive, se eu não me engano, está girando em torno de 23 euros a emissão de uma carta de identidade nova hoje, né? Que seria muito mais óbvio do que você ter que requisitar um documento de viagem para ter uma credencial Speed, ok? E um detalhe importante, só ressaltando, a credencial Speed ela é bem parecida com o que a gente tem no Brasil, que é o gov.br. Com a credencial do gov.br, hoje, você consegue acessar, por exemplo, o site do Ministério da Saúde, verificar a questão de vacinação. No Espírito Santo, por exemplo, para você fazer requisição de alguns serviços, você também utiliza a credencial gov.br para emissão de DUA, dentre outras coisas. O Speed segue mais ou menos essa mesma lógica, essa mesma ideia. Você entrar em vários serviços públicos sem haver necessidade de ficar criando usuário e senha para cada um deles. E aí gerar mais segurança para quem está vendo você acessando o sistema e para você também, para você ter mais facilidade de acessar. O problema é chegar até lá e ter a credencial Speed. Ok? Ok, obrigado, Felipe. Pela ordem aqui, levantou a mão aí a Daniela. Vamos seguir então agora o debate. Quem quiser falar é só pedir inscrição e seguimos adiante. Então, gente, lembrei de um detalhe importante. A gente está falando aqui que precisa do passaporte. Não necessariamente o passaporte italiano. Você faz o Speed com o passaporte brasileiro também. Não pode. Pode, vou dizer porque pode. Eu tenho colegas no trabalho que não têm cidadania. E para poder fazer o Speed, ela fez o Codice Fiscale, o consulado teve que emitir, su richiesta, ok? E apresentou como documento o passaporte brasileiro. Mudou? Ficou mudo, Daniela. Por favor, Daniela. Sumiu o som. Alô? Daniela? Mudo. Felipe. Não. E eu acho que o Peron ainda está. Voltou, consegui aqui, não sei o que aconteceu, simplesmente sumiu e agora voltou. Também não sei por que voltou, mas tudo bem. Daniela, perdemos um momento, tá me ouvindo, Daniela? Mas você, gozado, a voz do Girardello ouvia, a tua não está ouvindo. Não? Agora veio. Agora veio. Perdemos um período do que você falou aí. Não, nós ouvimos do lado de cá. Passou aqui. Ela tinha Passou? Mas eu acho que não saiu no ar porque eu levantei aqui e não tinha som nenhum por exemplo, pelo menos quero ver aqui, eu estava no Twitter. Bom, Mas para nós teve. bom,
Falhas estão começando aqui desde o começo, né? Hoje, dia de sorte hoje. Dia da, Vamos lá, dia, eu repito porque foi muito rapidinho. é dia da Isso, Befana. É dia da Befana, né? É isso, ela está solta. Eu comentei que algumas colegas que não têm a cidadania italiana, portanto não têm passaporte italiano, fizeram o SPID com o Codice Fiscale, emitido pelo consulado, é lógico, e com o passaporte brasileiro. E o Tadoni fez, não, talvez seja porque é de patronato. Pode ser, pode ser. E pedi para deixar claro para as pessoas que tiverem dúvida, mas não entrem neste site que é www.patronato.com. Não ajuda em nada e os colegas já perderam dinheiro aí. Muito fácil de repetir. Obrigada. Ok, pela ordem, então, Girardello, por favor. Sim, sim. Eu queria, inclusive até na linha do que a Daniela falou, vejamos como a questão é paradoxal, né? Nós, antes do reconhecimento da cidadania, nós requeremos coisas junto à administração pública italiana, especialmente certidões, né, de nascimento e ou casamento, e às vezes certidões negativas diante dos ufficiali di Stato Civile. Né? Alguns nem pedem documentação, alguns pedem para a gente, olha, todo pedido diante da administração pública italiana precisa ser identificado. O que a gente manda? RG, passaporte brasileiro. Né? E nada obstante, os documentos são emitidos e enviados para a gente. Então, ela fez esse comentário, por isso que eu estou falando na linha do que ela comentou, de que as colegas, né, vários colegas fizeram apresentando o passaporte brasileiro, e eu não vejo problema absolutamente nenhum nisso, porque o que é imprescindível é você ter um vínculo com a Receita, ou seja, você precisa ter um Codice Fiscale ou a partita IVA. Então, dos dois, a depender da certificação que você vai pedir. Se é empresarial ou se é pessoal, né? Se é da pessoa física, né? E isso é imprescindível, isso os consulados já fazem para a gente. Alguns muito rapidamente, Belo Horizonte é rapidíssimo. Você manda um e-mail com a documentação, amanhã eles te mandam o número do Código Fiscal e só até seria o cartãozinho, é que eles pedem 120 dias para você ir lá buscar, etc e tal. Mas o número eles te dão no dia seguinte. São Paulo, para mim, pelo menos, foi uma tristeza. Foi 6 meses para eles me responder, sei lá, 4 para responderem, depois mais 2 que eu cobrei para eles me enviarem o número com o extrato da agência da Entrata, né, que vem até com código de barras, etc. e tal. Mas a questão é o reconhecimento da pessoa. É só reconhecer, fulano é fulano. Está aqui minha identidade, está aqui meu passaporte, está aqui. Por que o passaporte, mesmo brasileiro, ele é um caminho? Por quê? Porque o Brasil mantém relações diplomáticas com a Itália. Os nossos passaportes. Lembrando que passaporte é um documento do Estado, não da pessoa. Tá? Então, o passaporte brasileiro tem a identificação do fulano, ciclano, beltrano, mas é um documento do Estado brasileiro. Então, se a pessoa apresentou o documento, passaporte brasileiro, um documento do Estado, com outro Estado, com quem aquele primeiro mantém relações diplomáticas, não há razões para não aceitar. Então, esse seria um caminho simples, como aconteceu com as colegas da Daniela do patronato. E a questão, eu acho que nossa audiência fica bem claro, não é o SPID em si, mas a modalidade de reconhecimento, ou o que a autoridade reguladora, para usar uma analogia com o Brasil, o Tadoni usou o nome correto lá na Itália, né? A autoridade que faz o reconhecimento da identidade daquela pessoa, a questão é qual documento que essa autoridade, que essa empresa, que essa, né, no Brasil chamada de autoridade reguladora, quer dizer, que essa figura aceita. Essa que é a questão, porque nós faríamos com o webcam, não seria gratuito, porque o webcam, todas as autoridades reguladoras lá na Itália, qual é o nome da Doni correto lá na Itália? Perdão, estou podendo ficar usando o do Brasil.
Autoridade. Eles são gestores de identidade, gestor de identidade. Né? Gestores de identidade. É bom usar o nome correto de lá. Quer dizer, para que esses gestores de identidade reconheçam a sua identidade. Essa que é a questão. Então, o que eles fazem para reconhecer a sua identidade? Usam documentos italianos e tecnologias que reconhecem a autenticidade daquele determinado documento. É o caso dessa tecnologia NFC, que reconhece que é autêntico aquele passaporte que está ali se comunicando com aquele celular, etc. e tal. Né? Seria tão simples, porque é só o reconhecimento. A audiência, eu acho que deve ficar claro para a nossa audiência o seguinte: a questão que está sendo debatida por detrás disso tudo é como reconhecer a identidade daquela pessoa que porta aquele codice fiscale e requer, diante de um gestor de identidade, o seu reconhecimento. Eu sou fulano de tal. Esse que é o ponto. Se eu sou fulano de tal, pode ser tranquilamente feito, como a Daniela falou em relação aos colegas, com o passaporte brasileiro. Isso seria uma solução. Agora, só retornando à questão que nós já debatemos em debates anteriores, desses encontros nossos, nós temos uma pobreza de relação diplomática entre Brasil e Itália, gente, pelo amor de Deus, que a gente precisava modificar isso a despeito do governo que está agora governando, né? Quer dizer, nós aqui no Brasil, principalmente quem está nesses órgãos de representação mais altos, o CGI é um exemplo muito bom para isso, precisam se aproximar do Ministério das Relações Exteriores e colocar para o Ministério das Relações Exteriores esses problemas, porque nós não estamos falando de uma comunidadezinha pequena, nós estamos falando de uma comunidade, eu acho que no Brasil são 700 mil já, né, com reconhecimento, né, aproximadamente, 700 mil, e de 25 a 30 milhões de pessoas que, em potencial, poderiam passar por isso. Não estamos falando uma parcelinha ridícula da população, estamos falando um parcelão da população brasileira, né? Quer dizer, uma coisa que, por exemplo, bastaria as autoridades, as gestoras de identidade, né? Ou, para fazer uma analogia com o Brasil, as autoridades reguladoras reconhecerem a nossa identificação pela simples apresentação dos nossos documentos de identificação aqui no Brasil. Agora, se não quer reconhecer o RG, por exemplo, como reconhecem, a administração pública italiana reconhece o nosso RG. A gente solicita certidões antes de ser reconhecido com ela, com RG normal, e reconhecem, arquivam lá, junto ao protocolo que os comunes fazem, quando a gente faz qualquer requisição, né? Que usem, pelo menos, que reconheçam pelo menos o nosso passaporte, porque esse documento não é nosso, ele é do Estado brasileiro. E se o Estado brasileiro tem relações diplomáticas ativas e amigáveis, e amistosas com o Estado italiano, eu me identifico através do meu passaporte diante do outro Estado, tá? Ok, Girardello. Obrigado, doutor Girardello. O Felipe, por favor, pediu a palavra pela ordem. Isso. A SPID, os requisitos para a SPID são emitidos pela AGID, que é a Agência para a Itália Digital, certo? Os requisitos que os provedores ou essas empresas que provêm a credencial SPID para a gente seguem, devem seguir esse regulamento emitido pela AGID, através de, não sei se são decretos ou são leis, depois a gente pode pesquisar melhor para maior entendimento. Mas existe um regulamento por trás do que eles devem nos exigir para a identificação, que, como a gente já relatou, que é o passaporte italiano, CNS, CIE, certo? Eu dei uma rápida consultada aqui no site da AGID sobre o requisito básico de identificação, especifica o passaporte italiano ou a carta de identidade eletrônica. Se você é um cidadão estrangeiro que reside na Itália, o permesso de soggiorno não serve para fazer credencial SPID, você precisa ter a carta de identidade eletrônica italiana. Então eu penso que talvez, minha opinião, o italiano residente no Brasil poderia se abrir um precedente para utilizar o passaporte brasileiro para fazer a emissão da credencial. Para mim seria uma questão lógica, considerando que no Brasil não se tem acesso à carta de identidade, certo? Por dois fatores. Primeiro, pela celeridade na emissão do documento, e depois pelo custo também. O passaporte brasileiro, R$ 257, e um passaporte italiano está o que hoje? 700 e qualquer coisa? Pronto. Então, assim,
O fator a se questionar, como o Dr. Girardello já comentou, é o documento de identificação para nós termos acesso ao serviço, para quem não tem acesso conseguir acessar. Porque, assim, o fator tecnológico hoje, ele é essencial no dia a dia, nas nossas vidas. A gente não tem como mais voltar àquele tempo da assinatura do documento, do carimbão no documento lá e tudo mais. Para você ter uma ideia, eu não sei nem mais como é que é a letra cursiva, não sei nem mais escrever em letra de forma, nem lembro como é a minha assinatura. Lógico que é força de expressão, mas em breve, realmente, será esse o grande dilema. Que nós não teremos mais um caminho de volta, ou então retardar esse caminho da introdução do fator tecnológico para acessar os serviços públicos. Então, assim, já se perdeu bastante tempo, porque essa questão do SPID, para acessar os serviços públicos, já havia sido discutida lá, se eu não me engano, em 2020. Em setembro de 2020 foi adiado para março de 2021. E agora, em 2023, é o Go Live, né? Então, perdeu-se aí quase 2 anos e a pandemia não é mais justificativa para adiar isso, né? Se isso ocorreu lá no passado, 2021, agora não é mais. Então, realmente há de se pensar, como o Dr. Girardello acabou de comentar, uma necessidade de envolver o Itamaraty junto com a Farnesina para que se possibilite reduzir essa barreira burocrática para o reconhecimento do cidadão. É um fator a se pensar, certo? Obrigado, Felipe. O Elton pediu palavra. Sim, pedi, porque tanto o Felipe quanto a Daniela tocaram em um assunto que já foi tema de reunião do comitê do Comitê, aqui do Paraná e Santa Catarina. Que numa das reuniões, se não me engano, foi aquela reunião que aconteceu em Brusque, tá? Logo no começo do 2022, eu levantei a mão e pedi, né, porque uma das questões que geralmente é levada em consideração é o problema da elaboração do passaporte, né? Aconteceu em julho de 2022. E o passaporte, todo mundo sabe que é apenas um documento de viagem, não é um documento de identificação do cidadão italiano. Então, naquela ocasião, instigado, né, por vários comentários que a gente escuta da internet, pessoas que vêm e pedem para nós informações, etc., eu joguei a pergunta: senhor cônsul, não seria possível que o consulado pudesse emitir a carteira de identidade ou até mesmo apenas um certificado que reconheça a nacionalidade do indivíduo, né? E essa pergunta, e ainda justifiquei, dizendo, porque lá na Europa, aí o Felipe pode trazer a informação, já que ele está na Europa, lá na Europa alguns consulados estão estão emitindo a carteira de identidade, né? Quando a gente colocou isso, foi justamente para tentar demonstrar que, acredito eu e espero que muitas pessoas que realmente não têm vontade de viajar ou não têm interesse de viajar, uma vez que tem a carteira de identidade italiana na mão ou apenas um simples certificado, vai lá no Fast, clica no botão, baixa à esquerda consular, pronto, show do italiano, vai lá e coloca na rede social, como geralmente as pessoas fazem com o passaporte, que é um troféu, né? Poxa, será que isso talvez não poderia ser emitido pelo consulado italiano? Será que o consulado, ao invés de exigir o passaporte para que seja feito o SPID, não pudesse apenas exigir as informações de um certificado de cidadania, um certificado de identificação? Se não for um certificado de identificação, por que não emitir, então, a carteira de identidade, né? O Felipe e a Daniela trouxeram essas informações e na Europa está funcionando. Felipe, eu queria que você, né, trouxesse informação europeia aí para a gente, porque acredito que lá esteja funcionando e os consulados, de modo ainda experimental, como eu escutei na reunião do Comitê, quando a autoridade consular presente nos respondeu, na Europa estava funcionando de modo experimental. Então, eu acredito que, se nós tivéssemos a possibilidade, né, o Dr. Cristiano trouxe uma possibilidade, que seria a utilização do passaporte brasileiro, documento brasileiro, etc. Mas o consulado talvez poderia nos trazer também essa possibilidade. Era isso. Ok. Stolfi, por favor. A Daniela pela ordem, pediu a palavra.
Eu estava tentando responder para alguém que escreveu no chat que não havia ouvido o que eu falei, e alguém depois respondeu que a pessoa pode pode fazer o Codice Fiscale com o passaporte brasileiro. Não, eu só gostaria de repetir, então. O Codice Fiscale, a pedido, o consulado faz para qualquer pessoa, pode ser um italiano ou um brasileiro. O que eu tenho como experiência foi que foi feito o SPID com o passaporte brasileiro, não necessariamente com o passaporte italiano. Alguém também no YouTube falou que conhece alguns casos. Então, gostaria só de repetir isso. Pego o compromisso de me informar e repasso depois para vocês, e aí o Peron pode divulgar, se realmente pode ser feito com o passaporte brasileiro. Eu tenho quase certeza que independe de ser pelo patronato, tá, Doni? Porque é um documento de reconhecimento internacional. Nós entramos em qualquer país com o passaporte brasileiro. Então, deveria servir. E agora... Tem aqui os gestores que, no fim das contas, estabelecem essas regras. E, assim, o vago é a pessoa indicada e talvez até o próprio Ribon depois possa fazer uma varredura desses casos. Eu não acredito que nenhum gestor de identidade atualmente aceite o passaporte brasileiro como esse documento de identidade. O Infotrack aceitou. Como é ligado ao patronato, eu acredito que seja um pouco por isso. Mas o Vago e o Ribon são as pessoas ideais para depois podem dar uma resposta mais embasada, até verificando isso ponto a ponto, né? Eu não sei, parto do princípio... Sim, Felipe, só um minutinho. Parto do princípio que o passaporte é um documento, o mundo reconhece. Então, agora deixo para o Felipe. Pela ordem aqui, eu tenho aqui o Girardello primeiro. Ok? Não, mas deixa o Vago falar sobre isso do passaporte. Tá ok. Vai lá. Ok. Tá. A dúvida que fiquei pensando aqui agora, Daniela, é o seguinte: as pessoas que fizeram a SPID com passaporte brasileiro são brasileiras, não é? Então, qual era o objetivo delas fazerem a SPID? Porque, basicamente, para quem reside no exterior, a SPID serviria para entrar, por exemplo, no FASTIT ou a NPR. Sendo cidadãos brasileiros não italianos, qual acesso que elas teriam, né? Elas não teriam acesso a nenhum dos dois serviços. Não, vou te explicar. Nós, como patronato, nós utilizamos para prestar serviço junto à Previdência. Então, eu consigo entrar no site do INPS italiano e verificar, o Felipe Vago trabalhou na Itália, quanto tempo ele trabalhou, ou fazer uma série de trabalhos que depende dos patronatos, as declarações de renda, os pedidos de aposentadoria, de pensão. Então, as colegas que não têm cidadania italiana, elas precisam do SPID para poder ter acesso a trabalhos junto à Previdência Social Italiana. Vamos a essa questão... Mas, só deixo claro uma coisa. O mesmo SPID que eu uso como cidadã italiana para entrar no site do INPS e fazer todo o meu trabalho, são as mesmas credenciais que eu uso para ver a minha esquerda na gráfica, que eu achei muito legal. Eu falei, então ele, apesar de ser como patronato, eu sou um indivíduo. Eu não sou uma funcionária do patronato. Ok. Encerramos esse round. Eu acho que essa é uma questão, inclusive, a ser esclarecida. Vamos atrás aí, se essa identidade de alguém que não sendo
cidadão italiano tem acesso a certos serviços italianos, talvez na questão funcional, ou se de fato ela abrange há essa possibilidade que essa é uma questão que vamos tentar esclarecer na sequência, né? A opinião. Peço desculpas aqui, só preciso ir porque eu estou com visitas em casa, então vou deixá-los aí continuando na tertúlia aí, e enfim, parabéns aí pela iniciativa. Você sabe que eu sou uma pessoa que falo do Speed já há bastante tempo, sei lá, 3 anos, nem sei direito quanto tempo, e nós, a única coisa no momento é aguardar a prorrogação por muito tempo dessa obrigatoriedade, e que seja feita, que não deixem assim, sem nenhuma providência, porque é muito feio, né? Existiu uma regra que não é cumprida, né? Então, espero que haja uma prorrogação em breve. Com relação à proximidade dos estados e dos governos, infelizmente, no dia 1º de janeiro, tivemos uma vergonhosa, eu deixo aqui meu registro, uma vergonhosa atitude do governo. Para mim, do ponto de vista de ítalo-brasileiro, o governo Giorgia Meloni morreu no dia 1º de janeiro, porque é uma afronta à comunidade ítalo-brasileira não mandar absolutamente ninguém num país, o 3º país onde residem mais cidadãos italianos. Eu não estou falando de descendentes, que podem ser 20, 25, 30, é tudo chute, tá? Porque ninguém sabe esse número exato, nem o IBGE, nem ninguém. Mas uma coisa nós temos certa é que aqui no Brasil existem mais de 700 mil cidadãos italianos, e o governo da dona Giorgia Meloni não consegue enviar uma pessoa, um secretário-geral da Farnesina, um ministro degli affari esteri. O Tajani, para bater palma. O Tajani quantas vezes veio ao Brasil? Alguém sabe? Ele não poderia passar o que tinha na Itália de importantíssimo que ele não poderia estar aqui na posse do presidente, independentemente, e eu sou insuspeito para dizer, porque não sou petista, nem sou fã do Lula, tá? Votei no Lula, mas não sou fã. E eu acho assim, absurdo, né? E deixo aqui registrado, porque nós acabamos nem falando nisso. Eu acho que a Insieme deveria fazer uma matéria sobre o tema, porque é uma afronta, é um tapa na cara da comunidade italo-brasileira, porque somos mais de 700 mil pessoas aqui. Como é que só vai o embaixador, que é uma pessoa que já está em Brasília? Isso é muito, muito grave. Ou seja, a Giorgia Meloni, em primeira pessoa, tinha que se manifestar sobre essa. Eu entendo que a posse no Brasil, graças a Deus, pela última vez no dia 1º de janeiro, na próxima posse será 5 de janeiro, mas mesmo assim é um absurdo, muito triste, né? Isso demonstra o grau de descaso e de pouca preocupação que o governo de Giorgia Meloni vai ter com o Brasil. E eu gostaria, faço o convite também, Peron, que você entreviste as pessoas do Fratelli d'Italia que está se formando aqui no Brasil. O que eles têm a dizer sobre isso? Não vão me dizer porque a posse era do Lula, porque a posse é do presidente da República Federativa do Brasil, país que acolhe mais de 700 mil cidadãos italianos. Como é que pode indignar uma coisa dessa? É um absurdo não ter mandado aqui uma coisa. E eu farei questão de, assim que possível, externar isso do ponto de vista do TDE, tendo espaço, é algo que eu preciso verificar ainda, de pelo menos deixar registrado aqui, né? Espero poder contar com a anuência dos outros 3 conselheiros e deixar expressa essa sensação de descaso, tá? É isso. Okay. Grazie, a dopo. Obrigado, amigos e companheiros. Tchau. Até. Eu só vou interromper. Eu vou passar na frente dos meninos, posso? Não, você estava com a palavra, o Tadoni pediu para se despedir. Te devolvo a palavra, obviamente conclua, por favor. Obrigado, depois é o Cristiano. Não. Depois é o Cristiano. Na realidade, eu perguntei onde clica para bater palma para o Tadoni, porque ele está corretíssimo. Foi uma falta de respeito nós não termos um representante da Itália, alguém que tenha se dignado a vir
ao Brasil. Mas, a propósito disso, o nosso deputado eleito, Fábio Porta, escreveu uma matéria muito boa com relação a isso, a essa falta de respeito. Era só para deixar claro que alguém já havia se manifestado. Tem uma matéria do deputado Fábio Porta muito interessante sobre esse tema. Ok, Daniela, obrigado. Peço desculpas aos colegas, aos sim. meninos que eu passei na frente. Na verdade, não passou na frente, você estava com a palavra. Apenas registro que, obviamente, esse tema não está hoje estamos extracurricular, vamos dizer. Tudo bem, já foi consignado. Tirado em torno da Itália. Exato. É difícil não falar. Ok. Daniela, obrigado. Agora, então, o doutor Girardello, por favor. Eu queria, inicialmente, com essa intervenção do Tadoni, falar que estou também com ele nisso, porque eu assisti a posse do Lula do início ao fim, e é claro que um dos momentos que eu fiquei esperando é quem a Giorgia Meloni enviará, né? Fiquei esperando para ver, dentre as legações estrangeiras, e aí realmente foi uma surpresa muito ruim, saber que a Itália realmente não enviou, não destacou ninguém, né, para um país que tem uma comunidade tão grande, importante, atuante, etc. e tal, né? Uma tristeza realmente, né? Mas eu já escrevi sobre isso nem sempre, sobre como nós aqui somos vítimas dos populismos, à direita e à esquerda. Para nós, italo-descendentes, não tem muita solução, nem de um espectro, nem de um lado, nem do outro do espectro político, não. É importante a gente se organizar e formar uma força política, digamos assim, essencialmente nossa, realmente, né, aos moldes do Maier, mas não o Maier, porque aquilo ali é muito mais dos outros latino-americanos do que, infelizmente, me desculpem, né, os envolvidos aí, mas é muito mais dos outros latino-americanos do que de nós mesmos. Se vê, por exemplo, com que a INSEM noticiou a respeito da direção nacional do partido, né, que escolheu a Luciana Laspro depois, meio que a toque de caixa, porque da direção ninguém foi chamado e ninguém foi nem informado de quem estava montando. Então, a gente é vítima de populismo à esquerda e à direita, nós e os brasileiros. Então, enquanto a gente não erigir daqui, do seio da nossa comunidade, um movimento político nosso, nós vamos continuar vitimados à esquerda ou à direita, tanto faz. Mas, assim, voltando ao assunto principal, é o seguinte: nós temos nessa situação do SPID aquilo que eu costumo chamar de vício de origem. Qual é o vício de origem? É a gente vincular o SPID à nacionalidade, tá? O SPID não pode estar vinculado à nacionalidade do requerente. Por quê? Porque você pode ser estrangeiro e trabalhar na Itália. A Daniela dá um excelente exemplo da questão de INPS. Você pode ser estrangeiro e ter negócios na Itália, então você precisa do SPID Partita IVA, que é de quem tem negócios na Itália, que é o SPID, como é que eles falam lá, mas aqui, a empresarial, o SPID empresarial. Você pode ser um profissional liberal que, embora não seja italiano, trabalhe e precisa exercer sua profissão lá na Itália, então você precisa do SPID profissional, tá? Então, não sei por que se vincula. O Felipe citou regulamentação da agência que está por detrás do SPID, onde eles listam os documentos necessários para essas modalidades de reconhecimento, mas talvez a gente precise, se a gente conseguir identificar essa portaria, essa circular, seja qual for, né, a materialização dessa norma, a gente precisa discutir essa norma, talvez até judicialmente. Por quê? Porque não se pode fazer essa vinculação entre a identidade digital e a nacionalidade. A Daniela, que é do patronato, está aí para poder comprovar. Pessoas trabalham na Itália, nós temos um acordo bilateral Brasil e Itália a respeito das contribuições previdenciárias, e essas pessoas precisam requerer diante do INPS lá na Itália, não sendo italianos, precisam requerer diante do INPS tempo de serviço, quantidade de contribuição
né? Tempo de contribuição e o valor da contribuição que foi feita. Então, como é que essas pessoas fazem? Tá? Então, gente, eu acho que essas QAQs são ótimas, porque a gente sempre começa de um jeito, mas termina de outro. Nós fizemos uma conversa antes, e a gente lá vai, eu pelo menos, lá vou terminando essa conversa, uma outra opinião totalmente diversa da de quando eu entrei, porque nós conversamos antes, falei isso aqui no início da minha fala, inclusive, que é o seguinte: eu acho que o caminho realmente não vai ser, não sei se vocês vão concordar ou não, mas não vai ser por intermédio, talvez, do passaporte ou do TIE, né, do CIE, da Carta de Identidade Eletrônica. Talvez o caminho vai ser, de fato, a gente tentar corrigir esse vício de origem, mostrar que o SPID é um direito não do cidadão italiano, mas daquele que precisa peticionar diante da administração pública italiana porque trabalhou, porque faz negócios, porque etc. Ou seja, é uma necessidade que não está vinculada à nacionalidade, mas vinculada às atividades que aquela pessoa, seja italiana ou não, desenvolve na Itália. Tá? Então, talvez o caminho seja, de fato, se essas autoridades reguladoras ou, como o Tadoni corrigiu muito bem, como que ele falou, gente? Lembra aí, essas autoridades que fazem o reconhecimento? Agência digital. Agências certificadoras, né? Não são bem certificadas, vamos usar o brasileiro. Provedores. Ou provedores. Felipe chama de ou os provedores, ou agências reguladoras, ou essas agências que fazem o reconhecimento, né, da identidade da pessoa, os gestores de identidade, ele usou essa palavra. Esses gestores de identidade serem informados de que eles podem aceitar um documento, que é o passaporte realmente, né, que é do estado ao qual se vincula aquela pessoa que requer o SPID, não necessariamente um documento de identificação sacado, expedido em outro país, né? Talvez seja esse o caminho, e aí vamos ver depois nos comentários. Eu estou muito curioso para ver os comentários, que a Daniela trouxe isso, para mim foi a grande luz do nosso debate, né? Essa experiência das meninas aí do patronato, das pessoas aí no patronato. Eu quero ver nos nossos comentários se alguém nos trouxe também, porque talvez... e uma coisa, antes de eu terminar essa fala, eu vou ser um exemplo disso. Por quê? Porque as minhas transcrições ainda não estão finalizadas, então ainda não tenho o passaporte. Ontem, esses dias, depois que o Peron me convidou, fazendo simulação, falei que, saber de um caso, vou tentar fazer uma PEC, vamos ver se eu consigo. A PEC passou. E aí eles vincularam. O que eu apresentei para fazer a PEC? O passaporte brasileiro e o código fiscal, obviamente, o pressuposto eu tenho. Eu saquei antes do seu passaporte, o código fiscal. E tentei fazer o SPID. Só que o SPID, eles falaram assim: olha, o seu código fiscal ele não está válido, porque eles pegaram o número do meu passaporte brasileiro e colocaram na casela do código fiscal. Eu não sei se para fazer um controle a posteriori. E aí eu abri um ticket, eu tentei pelo Aruba, tá? E aí eu abri um ticket lá de atendimento, eles me pediram para apresentar identidade, uma carta solicitando a retificação do dado, né? E o código fiscal. Então, eu vou fazer esse protocolo amanhã. Eu vou ser, inclusive, um exemplo disso. Vamos ver se essa autoridade certificadora, que é a Aruba PEC, aceitará como prova da minha identidade para poder criar o meu SPID, né? Tentarei via webcam o meu passaporte brasileiro. E aí, como eu já estou falando um pouco de italiano, dependendo, eu dou uma esquentada no atendimento com o webcam. Pena que eu não vou poder gravar para vocês verem, e tento explicar isso tudo. Sabe? Falou: olha, vocês não podem vincular a minha identidade, a minha nacionalidade. De fato, eu sou italiano, ainda não tenho passaporte, mas sou. Mas a questão não é essa. A questão é que se eu faço negócios na Itália, se eu tenho o direito de peticionar como um estrangeiro diante da administração pública italiana, e a Itália fala assim: agora é só via SPID, então a Itália... No Brasil, gente, isso não é problemático. Basta fazer o CPF ou CNPJ, e sendo estrangeiro, sendo administrador estrangeiro, tendo ou não cidadania brasileira, você faz o CPF, você faz o CNPJ, independentemente da nacionalidade da pessoa física ou do administrador daquela pessoa jurídica. Por quê? Porque você não faz a certificação digital para poder exercer direitos relacionados à nacionalidade
E uma coisa interessante é o seguinte, se você precisa distinguir, você distingue através dos graus de segurança. Então, suponhamos que para peticionar diante do Stato Civil e dos consulados, quer dizer, você tem aí direitos relacionados ao estado da pessoa, né, ou das pessoas, você requeira um nível de segurança maior. Não é dificultando o SPID, é aumentando o nível de segurança, o grau de segurança daquela certificação. Olha, para poder enviar para o registro civil consular, na ato de nascimento do seu filho, do grau 3, por exemplo. Ah, não, aí para o grau 3 você precisa, sabe? Teria sim, né? Então, eu acho que o caminho vai ser esse, né? Obrigado, doutor Girardello. Com a palavra, então, o Felipe. Doutor Girardello, vai ser interessante esse teste que você vai fazer, né? E com relação ao Aruba PEC, qualquer um realmente pode requisitar um passaporte brasileiro, que seja, um passaporte italiano, um passaporte americano, enfim, qualquer um pode ter. Assim como também o Codice Fiscale. Isso não está vinculado à sua nacionalidade para emissão de um Codice Fiscale. É um número, é uma numeração que leva em consideração o seu local de nascimento, ano de nascimento, o seu nome e sobrenome para fazer a geração do código. Enfim, há de se questionar, por exemplo, sobre a SPID. Entretanto, tem que se analisar também, assim, só para problematizar mais, a aderência que isso tem com o plano a nível europeu. Porque, como eu disse, a SPID ela faz parte de um contexto muito maior. Os Estados-membros eles podem ou não aderir ao EIDAS, né, que é a iniciativa da Comissão Europeia para aumentar o nível de segurança nas transações entre pessoas, agentes públicos e empresas privadas, certo? Os níveis de segurança que existem hoje, 1, 2 e 3, eles levam em consideração diversos outros fatores, o reconhecimento da pessoa, enfim. E, inclusive, eu estava lendo, há umas semanas atrás, e ouvindo também um podcast, de uma especialista em segurança, que ela participou, inclusive, no âmbito da Comissão Europeia sobre a formulação do EIDAS, vamos dar um exemplo bem prático. Eu sou, hoje, cidadão italiano, certo? Eu tenho SPID italiano, e quero, por exemplo, com o meu passaporte italiano, fazer também o EIDAS, ou a SPID daqui da Irlanda. Eu não consigo fazer. Por quê? Pelo fato de eu ser cidadão italiano, eu não tenho aderência ao SPID daqui da Irlanda. Eu teria que entrar com o meu registro SPID para poder fazer qualquer serviço público se houvesse necessidade do SPID aqui. De modo contrário, se eu fosse cidadão irlandês, residisse na Irlanda, trabalhasse na Irlanda, eu utilizaria só meu cartão de cidadão irlandês para me identificar, correto? Eu não poderia fazer uma credencial SPID. Eu preciso de um documento italiano. Então, realmente existe aí um espaço para que se levante a bola, se faça o questionamento. Mas, assim, eu acredito que este é um problema, talvez, secundário para este momento, né? O problema principal hoje, que nós já estamos diante dele, a água já está batendo, é realmente da identificação do cidadão italiano, já existente, diga-se assim, para ter uma credencial SPID, para poder ter acesso ao serviço consular. Esse é o nosso principal questionamento e deve ser o foco da atenção neste momento. Isso não isenta, a gente não pode ignorar o fato de questionar outras possibilidades com SPID. E com relação à carta de identidade que o Tadoni comentou, que eu também comentei, o senhor também comentou, no dia 15 de fevereiro de 2022, nós tivemos um encontro com o então cônsul-geral do Rio de Janeiro, o Miralha, e com o embaixador, o Azzarello, lá no Espírito Santo. E durante esse encontro, eu fiz a mesma argumentação que nós estamos tendo agora. Em breve, a SPID será o requisito para ter acesso ao serviço consular. Hoje a gente precisa do passaporte para a gente ter SPID, mas mais o Codice Fiscale. O que se pode fazer no âmbito da embaixada
para que se faça um projeto piloto de emissão de carta de identidade eletrônica no Brasil, para os cidadãos italianos. O questionamento não é por que ter, né, o documento, e sim que nós devemos ter esse documento agora. Ele vai ser mandatório. Não há mais como a gente ignorar a necessidade de ter ele. E só para ter um exemplo, os cidadãos portugueses, eles podem emitir o cartão de cidadão, o que também conhecem como BI, em qualquer repartição consular no planeta. Eu tenho um amigo que reside aqui em Dublin. Ele esteve em julho de 2021 no Espírito Santo, de férias. Ele não tinha um cartão de cidadão, só o passaporte. Eu fui junto com ele lá no consulado honorário de Portugal, em Vitória, e emiti o cartão de cidadão. Ele apenas precisou informar um endereço de residência no Espírito Santo para que recebesse. Mas lá, ele já conversando com o agente consular, ele disse: não, eu moro em Dublin, lá eu não consegui emitir, eu estou emitindo aqui, sem problema algum. Então, por que não fazer a mesma coisa? E assim, o outro questionamento, o consulado português, ele emite o cartão de cidadão para quem requisitar, sem problema nenhum. Não há por que questionar a utilização de a carta de identidade para o cidadão italiano residente no Brasil. Até porque, talvez o Elton vai lembrar, o problema que nós tivemos na última eleição do Comites, que foram documentos de identidade com mais de 10 anos de onde os cidadãos não podiam fazer a requisição do envelope eleitoral para votar. Nós tivemos um problema seríssimo no Espírito Santo, seríssimo mesmo, que chegou ao ponto de, faltando dias para ocorrer a emissão dos envelopes, o consulado do Rio de Janeiro aceitou que as pessoas fizessem a requisição com a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, porque as pessoas não tinham um outro documento com emissão a menos de 10 anos. E com a carta de identidade, que ela é obrigatoriamente válida por 10 anos para maiores de 18, a pessoa ela vai ter que ter o documento, entendeu? Então já vai beneficiar de outra forma. Bem, eu proporia então agora, nós estamos aí já com bastante tempo, um horário bastante avançado, fazermos as considerações finais, e para encerrar essa live, eu acho que vai ficar, as dúvidas estão aí no ar e vamos ter que voltar ao assunto muitas vezes aí para discutir essas e outras questões ligadas a esse problema identitário, a identidade italiana, né? Vamos seguir então a ordem, continuar seguindo a ordem alfabética. Primeiro o Cristiano, para suas considerações finais, por favor. Bom, primeiro, o agradecimento de sempre ao convite honroso do Peron e a nossa audiência qualificada, né? Eu queria finalizar com os comentários aqui do nosso chat ao vivo, e agora, mas no final, se limitaram a duas questões. Uma delas é a questão, aquela baixeza do esquerda versus direita. Gente, pelo amor de Deus, vamos superar isso. Tá? Vamos ler mais, estudar um pouco mais. Na INSEMI, eu já escrevi sobre isso. Nós, italo-brasileiros, nós somos vítimas de populismos à esquerda e à direita. Tá? Os dois lados do espectro político. Independentemente do lado político que você aí do outro lado ouvindo defenda, sim, um desrespeito com a nossa comunidade não enviar ninguém para a posse do governo, fosse ele qual fosse. Tá? Fosse esse governo Lula, como foi quem ganhou, ou fosse o Bolsonaro, se tivesse sido reeleito, eu, particularmente, falaria aqui a mesmíssima coisa, tá? Assim, independentemente de quem tivesse sido eleito. E eu queria agradecer os comentários da Maria Estela Lamal, que ela é minha advogada lá na Itália, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu respeito muito, que eu sigo muito, que eu ouço muito, muita coisa eu aprendo com ela. Ela comenta aqui, dentro dos comentários, ela comenta essa questão do passaporte e fala que lá na Itália é normal, há muitos estrangeiros na Itália, que independentemente da cidadania, tem o SPID, ou seja, e essas pessoas, ela faz um outro comentário,
comprovam a sua identidade com o passaporte, obviamente, porque são estrangeiros. Então, eu acho que o grande saldo, agradeço a audiência, Maria Estela, também a nós aí, e os comentários, eu acho que o saldo dessa nossa conversa aqui, talvez seja esse, talvez o caminho seja que essas agências, né, essas agências reguladoras ou gestoras de identidade, elas passem a reconhecer o nosso passaporte normalmente na modalidade de videochamada, que é a mais simples para a gente. Ela é paga, infelizmente, ela não é grátis como as outras, mas a gente paga esse valor, se for o caso, e eu não sei, Peron e outros, né, do debate, se a gente vai resolver isso com toda sinceridade via administração pública. Eu amo essa frase que o Stolf trouxe, viu, Stolf? Conheço a frase, concordo em gênero, número e grau, mas em vista dos sofrimentos, né, da nossa comunidade, que duram décadas, daqui a pouco nós estamos inteirando séculos, entendeu? Eu não sei se vai ser via consulados, realmente, via administração pública, que nós vamos conseguir resolver isso, não, tá? Então, talvez, se a gente... É muito interessante o comentário da Lamalfa por causa disso, porque se lá no território eles certificam tranquilamente com passaporte, por que pela videochamada não vão certificar com o nosso passaporte? Até porque, repetindo, o passaporte não é um documento da pessoa, a pessoa é um portador do passaporte. O passaporte é um documento do Estado emissor. Então, se o Brasil tem relações diplomáticas saudáveis e preservadas com a Itália, nós não temos porque as agências lá reguladoras não têm por que não reconhecer a nossa identidade, mesmo que seja via webcam, através da apresentação do nosso passaporte, tá? Então, talvez o caminho seja esse. Um abraço para todos, muito obrigado, tá? Ok, doutor Girardello, muito obrigado. Daniela, por favor. Gente, eu queria agradecer. É sempre esclarecer. De novo. Você esbarrou no microfone, Dani. Pronto, desculpa. Aí. Voltou. Eu queria agradecer, na realidade, eu até fico sabendo de coisas que eu desconhecia, talvez eu devesse saber, mas eu vou me comprometer. Eu vi o que a advogada escreveu, o doutor aí comentou o nome dela, que as pessoas usam o passaporte estrangeiro como meio de identificação. Eu me comprometo a esclarecer isso na próxima semana. Eu vou perguntar para os meus na Itália se o passaporte brasileiro serve. É o compromisso que eu tenho com vocês, depois coloco no grupo e vocês divulguem da melhor maneira possível. Então, agradecer ao Peron, aos colegas e a quem teve a paciência de nos assistir, elogiar, ofender. A gente gosta de tudo aqui. Muito obrigada a todos. Bem democrática. Claro, sempre. Ok. O Stolf, por favor. Dani, temos que ter uma posição democrática com todo mundo, mesmo que essa posição democrática não seja conosco, né? Então, parabéns pela tua atitude. Peron, parabéns a você, a revista Insieme, que sempre coloca os temas mais importantes para a comunidade, para que eles sejam discutidos por pessoas que estão dentro do meio e conseguem, talvez, ter uma noção um pouco diferente da realidade que passa, né? O cidadão comum, a pessoa que vem, às vezes, pega informação no site que não dá para entender por muitas vezes no site, mesmo escrito em português, às vezes as informações são muito conturbadas, e pede ajuda para nós, né? Eu vou levar também essa questão, muito interessante, porque se for possível, olha só como é produtiva a live, né, Peron? Se for possível fazer o SPID com o passaporte brasileiro, acabaram os seus problemas, né? Se o problema era a identificação, pronto, não precisa mais da carteira de identidade, não precisa mais do passaporte italiano, não precisa mais nada. Faz com o passaporte brasileiro e pronto, né? Vamos ver. Obrigado. Quem foi que disse? Foi alguém do chat? Obrigado. Doutora Lamalfa. É uma advogada. Bacana. Da Itália.
E obrigado também aos diversos comentários. Tem um fake aqui que eu acompanho já faz algum tempo, que faz uns comentários muito pertinentes, né? Que lascia estar, mas é uma coisa interessante, né? A Liberdade também tem esse tipo de possibilidade, né? Agora, é importante que essas discussões sejam sempre levadas também ao nível institucional, né? Ao nível institucional. Então, a revista ela tem essa participação importantíssima na comunidade como um órgão que precisa sempre, né, demonstrar que a voz, né, a sua palavra, a sua expressão, ela não pode ser bloqueada por ninguém, né? A revista já foi bloqueada no passado por situações que a gente conhece muito bem, e essa possibilidade de trazer esses temas, né, pertinentes, quando o próprio consulado e a embaixada são consultados e eles não respondem, é um modo também de dar continuidade a um bloqueio de informação que, infelizmente, a gente está sujeito, né? Então, eu estendo parabéns à revista por persistir. Peron, persista. A gente precisa da sua persistência, né? E a gente agradece a você, porque diante de situações como essa, persistentes desse tipo, a gente leva para os órgãos que a gente representa, eu puxo a orelha depois do Tadoni também para levar no órgão que ele representa, porque isso tem que ser discutido também em sede institucional, né? Então, parabéns novamente à revista Insieme e obrigado pela participação. Espero esse ano participar de outras lives também como essa, de outros assuntos que também são pertinentes à nossa comunidade. E prazer em conhecer o Cristiano, doutor, colega advogado, o Felipe, que já somos amigos no Face, e a Dani. É sempre um prazer, Dani. Obrigado. Obrigado, Tchau, gente. obrigado, doutor Elton. Bom, cabe a mim encerrar e dizer que alguém aqui observa que nós precisamos estudar mais de tecnologia para falar do SPID. Nós não tínhamos a pretensão, nós não temos a pretensão de querer ensinar tecnologia para ninguém. Nós estamos discutindo um problema que diz respeito a toda a comunidade. Está aí a contradição entre a exigência, a norma e a desinformação, inclusive do pessoal da embaixada, e como cada um teve a sua lição de casa, eu também tenho a minha. Vou continuar cobrando da embaixada para dar essa notícia para os ítalo-brasileiros, se de fato essa exigência está em vigor ou não. Eu agradeço a todos que aqui dedicaram seu tempo para discutir esse tema. Perdão, só um minutinho. O Felipe não se despediu. O Vago, ele não se despediu. Ah, perdão, interrompo então. Vamos lá, Felipe, me perdoe. Sem problema. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço. Parabéns, Desiderio Peron, pelo excelente trabalho também de comunicação, de interação com a comunidade italiana. Já acompanho a revista Insieme já há alguns anos e é realmente um prazer estar aqui também para que a gente possa ter um espaço para expor as nossas ideias e também ser um canal de comunicação com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Eu tenho um grupo de amigos, pessoas, cidadãos italianos, que também gostariam muito de que suas ideias fossem levadas à frente, então eu aproveito essa oportunidade para que eu também esteja os representando aqui, né? Respondendo a uma pergunta da Daniela, sim, aqui na Europa se emite a carta de identidade eletrônica, nos 27 Estados-membros há a possibilidade de se emitir. Eu fiz já o agendamento para emitir a carta de identidade aqui em Dublin, ok? Então, só estou aguardando agora. Já fiz a requisição de transferência do AIRE, é só agora fazer a emissão. Sobre essa necessidade que nós temos de apresentar aos consulados e à embaixada as nossas necessidades realmente pertinente, a gente deve, assim, de forma cortês, de forma ordenada, a gente apresentar as nossas ideias, nossas sugestões, e que seja o melhor sempre para a comunidade italiana, levando-se à frente ideias, projetos e facilitando a vida no dia a dia, né? A possibilidade de emissão de carta de identidade, a utilização de passaporte brasileiro, atendimento específico para SPID nos balcões ou nas representações do Estado italiano no Brasil, que sejam, mas que se resolva um problema para o cidadão italiano no Brasil e também ajude a repartição pública italiana no Brasil
a melhorar seus atendimentos. Ok? Conta com a gente, se precisar de sugestões, ideias, a gente sempre vai estar à disposição. E muito obrigado. Com certeza, Felipe, desculpe aí, eu já estava te podando, foi apenas um lapso aqui. Você, com a tua disposição, te convidaremos para outros debates aí, né? Bom, como eu já tinha praticamente encerrado, apenas concluí dizendo que eu também tenho essa lição de casa, vou continuar cobrando a informação da embaixada, agradecendo os que participaram aqui, isso é muito importante, e também a nossa audiência. O nosso objetivo, de fato, é, como diz o Elton, eu vou continuar insistindo, persistindo e não desistindo, porque a informação é necessária para todos, mesmo com os nossos erros e as nossas deficiências técnicas, né? Muito obrigado e boa noite a todos.